Um laudo da Polícia Civil concluiu que a voz do porteiro que anunciou a chegada de Elcio Queiroz ao condomínio Vivendas da Barra, no Rio, no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, não é a do porteiro que mencionou o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores em 2 depoimentos e que depois voltou atrás dizendo que tinha se enganado. O presidente tem uma casa naquele condomínio. Elcio Queiroz é um dos acusados do duplo assassinato e entrou no condomínio para se dirigir à casa de Rony Lessa, outro acusado. O laudo da Polícia Civil é assinado por 6 peritos e conclui que foi um outro funcionário que anunciou a chegada de Elcio Queiroz ao condomínio Vivendas da Barra, e não o porteiro que mencionou o nome de Jair Bolsonaro em 2 depoimentos aos investigadores. A informação foi publicada hoje pelo jornal O Globo. A TV Globo também teve acesso ao laudo, que traz a conversa entre a portaria e a casa do condomínio para onde Elcio se dirigiu. Segundo o laudo, quem atende o interfone na casa é o PM aposentado Rony Lessa, o outro acusado dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Rony morava na casa 65 do mesmo condomínio onde o presidente tem residência. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elcio? Tá, pode liberar aí. Tá ok. O porteiro que afirmou ter liberado a entrada do ex-PM no condomínio depois de falar com o seu Jair foi ouvido 2 vezes pela Polícia Civil e nas 2 tinha confirmado a informação, como mostrou a reportagem do Jornal Nacional de outubro do ano passado. No dia do crime, ele anotou no livro que registra a entrada de visitantes que Elcio iria para a casa 58, a que pertence ao presidente. Mas depois, no depoimento à Polícia Federal, o porteiro voltou atrás e disse que tinha cometido um equívoco. Contou que anotou errado na planilha o número da casa para onde Elcio Queiroz ia. Em vez de escrever casa 65, o porteiro anotou casa 58. Na reportagem de outubro, o Jornal Nacional informava que os primeiros depoimentos do porteiro não condiziam com a realidade. A reportagem mostrou que no dia do crime, 14 de março de 2018, Jair Bolsonaro estava em Brasília e registrou presença em 2 votações na Câmara. O Jornal Nacional mostrou ainda que nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. A vereadora e o motorista foram mortos 4 horas depois da chegada de Elcio Queiroz ao condomínio na Barra. Ele e Rony Lessa estão presos. Segundo o laudo da perícia, os arquivos de áudio da portaria foram apreendidos pela Polícia Civil em novembro do ano passado, depois da reportagem do Jornal Nacional. Ao todo, 4 porteiros trabalhavam no condomínio no momento da entrada de Elcio. O Instituto de Criminalística Carlos Zéboli comparou as vozes dos 4. O laudo afirma que não há indícios sugestivos de edição fraudulenta do disco analisado e que nenhum trecho foi apagado. Os peritos dizem que o funcionário que anuncia a chegada de Elcio Queiroz era o único com boa articulação e emissão sonora de grande energia, transparecendo jovialidade na fala. Já o porteiro que mencionou o nome de Jair Bolsonaro tem mais de 50 anos de idade. O laudo cita ainda que o porteiro que anunciou a entrada de Elcio é o único que alonga a vogal A na palavra portaria. Em novembro, o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, já havia antecipado que o porteiro que citou o seu Jair não era o mesmo que interfonou para liberar a entrada de Elcio no condomínio, o que agora é confirmado pela perícia. O laudo afirma que o áudio da portaria capta inclusive o som da descagem das teclas 6 e 5 feita pelo porteiro, números que correspondem à casa de Rony Lessa. Para determinar que a voz que atende o interfone é a de Rony Lessa, os peritos analisaram 1.317 ligações para a casa 65, feitas no primeiro trimestre de 2018. Os peritos concluíram que apenas 13 foram atendidas por uma voz masculina de adulto, a voz de Lessa. Em 12 delas, ele usa a palavra pronto da mesma forma, de maneira ríspida. Portaria, boa tarde. Os peritos descobriram que em 4 vezes a voz é chamada de Rony pelos porteiros. A perícia da Polícia Civil não foi a primeira a analisar arquivos de áudio do condomínio Vivendas da Barra. O Ministério Público já tinha analisado um material que foi entregue por um morador. A análise se limitou apenas a identificar a voz de quem autorizou a entrada do ex-PM Elcio Queiroz. A voz do porteiro e a integridade do sistema de gravação não foram periciados.
Já a Polícia Civil fez uma perícia nos discos rígidos do sistema de comunicação do condomínio, apreendidos pela própria polícia em novembro, 8 meses depois das prisões de Rony Lessa e Elcio Queiroz. Hoje voltamos ao condomínio Vivendas da Barra para tentar falar com o porteiro que mencionou o nome do presidente. Ele continua trabalhando, mas não estava no momento. A investigação ainda não respondeu por que o porteiro citou Jair Bolsonaro em 2 depoimentos.